Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada, hoje dia 1º de julho de 2009, é uma quarta-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16, tema da mensagem Apocalipse 16 e o título Estudo do Apocalipse, parte 31, isso mesmo, Estudo do Apocalipse, parte 31, Apocalipse 16, a partir do verso 1, que diz assim: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus, até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Bem, nesta manhã nós entramos no capítulo 16, a situação aqui está afunilando, quem está acompanhando sabe bem. Nós entramos no capítulo 15, o capítulo 15 era a preparação, será a preparação dos anjos que terão nas suas mãos as 7 últimas salvas ou taças, cheias das últimas pragas que serão derramadas sobre a terra. Se você acompanhou o contexto, você viu no 15 que todos lá na eternidade estarão jubilando porque Cristo estará voltando. Então ali você tem um divisor de águas. Você tem uma parcela que voltará com Cristo. Esta parcela foi a igreja que subiu, passou pelo tribunal dos galardões e entrou nas bodas do Cordeiro. E por isso voltará com Cristo para a peleja, a grande peleja, a batalha do Armagedon. Já outra parcela que vai chegando, e esses são os que chegam de grande tribulação, os que não descerão no sentido de batalha do Armagedon, esses justamente estavam com júbilo ali no céu, glorificando ao Cristo, ao Cordeiro de Deus, que vai descer em grande glória. Quando nós entramos no capítulo 16, é justamente os 7 anjos que vão preceder a vinda de Cristo. Eles justamente vão derramar no final do reinado da besta, que é o anticristo, derramar sobre o império da besta e automaticamente sobre a terra, as 7 últimas pragas que vão assolar a terra, e vão ser 7 pragas automaticamente destruidoras. Muito sofrimento ainda haverá nesta parte do fim aqui, porque quando for derramadas as últimas pragas, você vai verificar o quê? Que a grande tribulação estará enfrentando a pior das suas fases, porque é uma atuação progressiva. À medida que o tempo passa, a situação vai piorar dentro da grande tribulação. E aqui você verifica no versículo 16, dizendo assim: e ouvi, quer dizer, João ouviu a voz, e essa voz vem do templo. Que templo é esse? O templo da eternidade, o templo real. Lembra que nós vimos na última pregação? Ali é o templo celestial, o verdadeiro templo. Essa voz sai do templo e diz aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. Então nós entendemos que essa voz é uma ordem, né? No original grego, essa palavra voz dá um sentido de ordem, né? Essa ordem, um sentido de soberania, de poder, é a voz do Todo-Poderoso. Na verdade é Deus e na verdade é o Cordeiro, porque ambos são um. Aí você lembra, tem que ver aquelas pregações lá do início para entender essa diferença entre Deus e o Cordeiro. Mas certo é, a voz sai do templo ordenando que os anjos, eles viessem à terra para derramarem as últimas 7 salvas, em outras versões, as últimas 7 taças. Então, cada taça simboliza um juízo de Deus que vai ser desencadeado sobre a terra. E é isso que nós queremos nesta manhã, nós que vamos trabalhar nessa primeira parte do capítulo 16. Se você está perdido, não está se achando, saiba, esse período aqui é o período que compreende o final da grande tribulação. É o período avançado que está à frente dos 7 anos de governo do anticristo, a princípio na última parte, nos 3 anos e meio da última parte do governo do anticristo. Nesse período, a ira de Deus será
derramada ferrenhamente sobre a terra, porque será a preparação para que justamente Cristo venha descer à terra, para reinar sobre a terra, destruindo o império do anticristo. E é isto que nesta manhã nós queremos, aprender mais de Cristo, aprender mais de Deus, porque neste momento, quando estiver sendo preparada a volta de Cristo, nós estaremos com Ele para descermos com Cristo e reinarmos com Ele durante 1000 anos aqui na terra. Mas hoje você também reina com Cristo. Hoje você também é rei e sacerdote na sua casa e na sua família, porque quando você entregou a sua vida a Cristo, você está reinando com Ele em vida. E quem é rei prevalece, quem é rei não se submete, e você nesta manhã não deve se submeter à força de Satanás, porque na verdade maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Os anjos de Deus sempre estarão ao seu favor e ao seu lado, se você for uma fiel testemunha do Todo-Poderoso. Tema Apocalipse 16, título Estudo do Apocalipse, parte 31. Aí nós teremos a sequência dos anjos com as suas taças, que automaticamente vai equivaler a uma praga sobre a terra. Versículo de número 2, a primeira taça derramada. A primeira taça será derramada, e essa primeira taça é cheia de úlceras, pragas malignas que serão derramados sobre os habitantes da terra. Confira comigo, versículo 2. E foi o primeiro anjo no caso, e derramou a sua salva sobre a terra. Então veja bem, qual é a visão aqui? O anjo vem voando e derrama, como se você virasse um cálice cheio, né? Você pega um cálice com água ou com outro recipiente, vinho, uma bebida, e derrama. Então quando ele derrama, a visão é que ele está jogando, aspergindo sobre a terra aquela praga, aquela maldição. Vê bem, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Pausa para meditação. Então, na primeira taça, que é a primeira praga, você verifica justamente o quê? O anjo vem voando, derrama, vira a taça. Quando ele vira a taça, na verdade, são os juízos de Deus descendo, imagine isso, e nesta primeira taça, diz claramente que uma chaga maligna começou a atingir os habitantes da terra. Veja, essa chaga maligna é uma úlcera. A úlcera, na verdade, é uma enfermidade, é uma doença, é uma ferida, um furúnculo, alguma coisa muito ruim que automaticamente vai atingir essa parcela de pessoas. Ali é uma mistura de câncer com lepra, com úlcera, uma coisa quase que inimaginável, que a medicina, de uma forma geral, hoje nem deve ter ainda acesso a esse tipo de doença que vai surgir naquele tempo. Se você pegar todo o sofrimento de Jó no seu livro, aquele estado que ele estava, e juntar mais com todas as pragas do Egito, naquele sentido que foi a mortandade sobre os homens, sobre os animais, nem assim nós chegaríamos a imaginar a profundidade desta chaga maligna, ou seja, dessas úlceras, destes males que virão sobre a terra. Mas aqui diz claramente que isso só vai pegar nos homens que tinham ou terão o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O que nós aprendemos aqui, querido? Que na verdade, ainda, vê bem, ainda no período da grande tribulação, Deus vai fazer diferença entre o seu povo e o que não é seu povo. Ele sempre fez e ele sempre fará essa diferença. Se você pega essa passagem aqui, você pode lembrar do Egito. Lembra do Egito? As pragas atingiam os egípcios, mas não atingiu os israelitas. Você lembra que no capítulo 7, Deus já fez essa marcação? No capítulo 7 ele marcou os 144 mil, ou seja, os que têm a marca da besta não têm a marca de Cristo. Os que têm a marca da besta não estão debaixo da proteção. Mas aqui fica bem claro, a chaga maligna pega nos homens que têm o sinal da besta, ou seja, os que estarão participando ativamente do império do anticristo na terra. Mas nesse período muitos não estarão marcados pela besta, muitos não estarão, porque os judeus na verdade não estarão, os que restaram da parcela da igreja infiel não estarão, muitos envolvidos das nações do mundo não estarão também, mas uma coisa é certa,
besta, quando Deus derramar esta praga sobre a terra, e parte dela hoje, atualmente você já tem uma visão disso, quando você pega esse sentido, você vai entender que sobre o império da besta será derramado todo tipo de moléstia, todo tipo de chaga, mas bote bem uma coisa na sua cabeça, tudo isso não atingirá o povo de Deus naquele contexto, tudo isso não será para desgraçar a vida daqueles que buscarem a Deus naquele período, não, mas será para aqueles que têm a marca da besta na sua mente, a marca da besta no seu coração, a marca da besta na sua vida diária. Mas hoje, de repente, você diz, e hoje nós não temos ainda o arrebatamento, nós não tivemos ainda, nem temos essa situação nesse sistema, mas uma coisa tem que se relevar. Quando você é de Deus, querido, quando você serve a Deus de verdade, quando você tem a sua vida pautada na palavra de Deus, eu sempre destaco isso, é na palavra de Deus, quando você conhece o Deus que você serve, preste bem atenção, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você nunca será atingido, porque na verdade, hoje quem tem a marca da besta, são aqueles que não adoram a Deus, são aqueles que não adoram ao Cristo, são aqueles que não servem a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que naquele tempo como hoje, saiba e tenha isso no seu coração, Deus sempre faz diferença no seu povo, desde o início da criação até o último dia da criação, Deus estará sempre mantendo e controlando os seus servos para que nada de mal lhes aconteça, e isto serve para você, para mim, nesta manhã, porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Tema Apocalipse 16, título Estudo do Apocalipse, parte 31. Em segundo lugar, versículo 3, a segunda taça. Você vai ver que a segunda taça, o mar torna-se em sangue. O mar torna-se em sangue na segunda taça, versículo 3, que diz assim: e o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Veja bem, a segunda taça corresponde à segunda praga, que é a segunda ira. Você vê a semelhança, né? A água se tornando em sangue, nós já vimos isso no Egito. É isso mesmo. E naquela ocasião houve grande mortandade. Alguns aqui entendem que isso aqui será compreendido somente na região ali do Eufrates, ali naquela região do Mediterrâneo, naquela região próxima ali à Babilônia, onde provavelmente será o centro do império do anticristo. Mas, na verdade, não é bem assim. Porque quando nós entendemos que será derramado sobre a terra, e no contexto você entende que o mundo, de uma forma geral, estará adorando ao anticristo, não todos, mas grande parcela, porque você vê que Deus, ele derrama sobre os que têm a marca da besta, o sistema mundial. Então nós vamos entender que o sistema do mundo, de uma forma geral, os mares e oceanos, eles serão afligidos com um tipo de problema que não fica claro qual é, mas certo é, a água do mar será atingida. Assim como na praga do Egito, o rio Nilo ele foi atingido, assim também no sistema do anticristo, o mundo sofrerá com a praga sobre o mundo. As águas estarão vermelhas de sangue, e esse sangue simboliza que haverá grande mortandade no mar. Grande mortandade haverá no momento em que o anticristo estiver reinando na terra, porque aqui diz claramente, morreu no mar toda a alma vivente. Isso quer dizer que será uma grande ira, uma grande praga, ou seja, uma poluição talvez enorme, que fará das águas do mundo águas totalmente produtivas, não, mas águas mortas, como o Mar Morto hoje é, uma pequena parcela onde não há vida. Mas neste período, o mundo sofrerá com a segunda taça, que é a segunda praga, que é a ira de Deus. Mas lembre-se, tudo isso não acontecerá com aqueles que são marcados por Deus, não, só acontecerá com os que fazem parte do império da besta. Você vai falar, mas como é isso? Lembre-se do Egito. No Egito a praga vinha sobre o egípcio, mas não vinha sobre
sobre o israelita. O israelita sempre teve a separação, como nesta manhã você deve entender isso. Ainda que à sua volta as águas fiquem vermelhas de sangue, mas na tua casa, na tua vida e na tua família, Deus estará assim com vermelho, mas é o vermelho do sangue do Cordeiro para te livrar, te guardar e te proteger de todos os males que você possa imaginar. Tema Apocalipse 16, título Estudo do Apocalipse, parte 31, terceiro lugar, a terceira taça, do versículo 4 até o 7, terceira taça. Sabe agora a terceira taça? Olha só, veio no mar. Agora, os rios e fontes viram sangue também. Isso mesmo. Você percebe que é algo progressivo. Quando você pega o mar está em volta dos continentes e das porções secas que existem no planeta Terra. Quando você pega fontes e rios, você está trabalhando no interior da área seca, compreende? Porque os rios e as cachoeiras e cascatas e etc., os afluentes, por aí vai, todos eles fazem parte da porção seca. Então aqui está mostrando que Deus vai derramar ira por fora e por dentro também. Quer dizer, não tem como escapar, cara. Não tem como escapar. Vê no 4, ó. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios. Foi a praga sobre os rios. E nas fontes das águas. E se tornaram em sangue, a mesma coisa do mar, só que agora é restrito à parte interior dos continentes, das porções secas da terra. Isso quer dizer que Deus ele vai derramar juízo sobre todas as áreas que você possa imaginar. É só você lembrar do faraó no Egito, é muito parecido. O império da besta na terra é muito semelhante. E naquela ocasião você lembra que Moisés ele seria o libertador. Aqui nessa ocasião o libertador também virá no final. O libertador é Cristo, que vai vir para justamente exterminar o império do anticristo. Mas veja bem aqui, ó. Quando você pega no versículo número 5, diz assim: e ouvi o anjo das águas, que dizia, esse anjo das águas, é esse justamente que recebeu a ordem. Justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e santo és, porque julgastes estas coisas. Você entende? O anjo, ele está glorificando a Deus, agradecendo a Deus, porque ele está vendo a justiça de Deus acontecer. Todas as vezes que um anjo, um ser humano, um homem, vê a justiça de Deus em ação, ele se alegra. Você que é homem e mulher de Deus, verdadeiramente, eu falo verdadeiramente, você sabe o que eu quero dizer. Quando você vê o bem, você se alegra. Você se alegra com o bem do teu irmão, verdadeiramente irmão, né? Então, na verdade, você se alegra com as coisas boas, com o juízo de Deus, porque você vê que o mundo precisa de justiça. O mundo que é tão cheio de injustiça, ele precisa de justiça. Por isso que o anjo glorifica, ele justo tu és, porque tu eras, e serás para sempre santo, porque tu julgas todas as coisas. No versículo 6, ó, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Quando ele diz porque eles derramaram o sangue dos santos, dos profetas, olha só, vamos entender isso aqui. Através dos séculos, o povo de Deus é perseguido. Quando você fala os santos, tem uma turma que bota esse negócio de santo para dizer que são pessoas que andam de uma forma, questão de roupa, que não usam brinco, isso é tudo bobeira. Infelizmente a ignorância no nosso meio é muito grande. Tem pessoas hoje no século 21 que estão vivendo numa forma sem conhecimento. Esse é o problema de não conhecer a Bíblia, a Escritura, do jeito que ela é. Aqui quando fala santos, são os separados de Deus, os servos de Deus que morreram através dos séculos. Isso vem de história, antes, depois, durante e principalmente também durante a grande tribulação. Você sabe disso, né? Porque os que morrem em grande tribulação morrem porque rejeitam a marca da besta. Automaticamente eles morrem. Por quê? Porque eles são separados para Deus, são santos para Deus. E dos profetas, porque o profeta profetizar significa falar, inspirar. Também não tem nada a ver com uma
bobeira que tem no nosso meio aí, que eu não vou entrar nisso aqui agora. Profeta é aquele que fala inspirado por Deus, aquele que fala na autoridade de Deus. E durante a grande tribulação, muitos também morrerão, porque são homens e mulheres de Deus que falarão as palavras de Deus, falarão justamente as coisas de Deus naquele período. E diz também, tu lhes deste o sangue a beber. Ou seja, como eles mataram e vão matar muitos inocentes, também eles vão beber aquela ira. Esse sangue é justamente paralelo ao sangue dos justos. Assim é o império do anticristo. Porque o sangue aqui tem a ver com o sangue de Cristo. Assim como o sangue de Cristo, ele é restaurador, ele é expiatório e ele é automaticamente, como é que se diz, transformador na vida da pessoa, o sangue derramado no império do anticristo mostra que o sangue do anticristo vem justamente para a destruição. Porque disto são merecedores, porque eles praticaram isso. No 7 diz, e ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Isso quer dizer que nós devemos ter a total tranquilidade, segurança, e nós devemos esperar em Deus. Hoje você vê muitas vezes as pessoas agitadas, mas isso é não sei o que lá. Olha só, Deus está no controle, cara. A gente fala, mas não é assim, se fosse assim... Deus está no controle. Se você entregou o teu caminho ao Senhor e espera nele, o mais ele fará. Isso é Bíblia pura, genuína. É o melhor remédio para a vida cristã. É você viver aquilo que está escrito nesse santo livro. Nada de falar daqui, nada de falar de lá. Vá pelaquilo que Deus está falando para você. Aqui você deve entender que os anjos nos céus, eles entendem. Deus, o Todo-Poderoso, ele é preciso. Ele é justo juiz. Ele faz no momento certo. Nada de tentar fazer as coisas pelas suas mãos, querido, porque Deus, ele faz, na verdade, acontecer tudo no momento e na hora certa. E na sua vida, saiba, nesta manhã, no tempo certo, no momento certo, Deus fará justiça e juízo na sua vida, e você receberá o seu galardão no momento e na hora certa. Tema Apocalipse 16. Título, Estudo do Apocalipse, parte 31, versículo de número 8. A quarta taça. Sabe qual é a quarta taça? O calor do sol intenso. Isso mesmo. A terra vai enfrentar um período de calor intenso. Um grande calor vai acontecer. Veja bem aqui, no versículo de número 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Olha, já estão falando aí do superaquecimento global. Já ouviu falar? Então você vai ver que realmente tudo isso vai acontecer. E já está acontecendo em escala progressiva. Tudo que você lê está em desenvolvimento e vai acontecer em momento concentrado. Mas o certo é, nesse período, o calor vai ser muito grande. O calor do sol vai ser justamente penetrante e arrasador sobre a terra. Quando você pega o sol hoje, a camada de ozônio protege. Mas nesse período dá a entender que a camada de ozônio vai ser totalmente furada, como já está furada, e você vai ter o calor do sol queimando as pessoas mesmo, porque na verdade os que são de Deus estarão salvos e protegidos. Sabe por quê? Porque o sol da nossa justiça é Jesus, e Deus é o nosso sol eterno, porque é símbolo da força e do poder máximo do sol, é na verdade o nosso Cristo restaurador. Aqui os homens do mundo estarão enfrentando um calor tremendo, e diz no versículo 9, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Vamos entender isso aqui. Quando você pega, na verdade, esse ponto, você passa a entender. O mundo será atacado por diversos males. Quando o negócio for piorando e piora e vai piorando, um calor intenso, eles saberão que vem de Deus, mas vê bem aqui, hein? Eles não vão se arrepender ainda que vendo isso. Você vai falar, por quê? Porque esses são seguidores do anticristo, querido. Esses são marcados pelo anticristo. Você vai entender isso claramente agora. Desde que o mundo é mundo, sempre você vai ter os que servem a Deus e os que servem ao diabo. Isso não tem como tirar isso.
isso é Bíblia, isso é bibliocêntrico. E neste momento você pode ter certeza, esses que não se arrependem, eles mesmo sofrendo não vão se arrepender e vão continuar, sabe o quê? Espraguejando contra Deus, porque ainda que vendo a atuação de Deus, eles não se convertem a Deus, porque na verdade eles pertencem ao maligno, na verdade eles estão no império da besta, como súditos do império da besta. Por isso que diz, são abrasados com grandes calores, e em vez deles reclamarem do anticristo, não, eles blasfemam contra o nome de Deus, e é assim até hoje. Muitos blasfemam contra Deus, mas você tem que dar glória a Deus, você deve glorificar a Deus todos os dias da sua vida, porque na verdade Deus te livra hoje, como Ele vai te livrar no futuro, e muitos nessa época verão a diferença, como diz em Malaquias 3,18, outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve, e hoje você serve a Deus, então por isso, dê glória a Deus e agradeça, porque tudo isso será e acontecerá para os que não servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.